Hare Krishna, bom dia. Tem alguém aí? Dá um sinal. Hare Krishna, bom dia. Isso com Rio de Janeiro. Leitura hoje do Srimad Bhagavatam. Jaya. Então, que já está chegando as pessoas aí. Isso com Rio de Janeiro. Ok. Hare Krishna. Bom dia. Isso com Rio de Janeiro. Hoje nós temos a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, né? E aqui nós temos os versos do 7 ao 11, né? É o que foi dado aqui para que eu pudesse fazer a leitura, né, e o comentário. Então, nós temos aqui já alguns devotos, né? Marcos Hanuman, seja bem-vindo. Fernanda Morena, Rosa de Albuquerque. Ok. Então, vamos... primeiramente, quero agradecer aqui ao Paravyoma Prabhu pelo convite e estarmos aqui na nossa comunidade, né, do Rio de Janeiro, fazendo sempre esse trabalho maravilhoso da leitura do Srimad Bhagavatam. Então vamos adiante, né? Primeiro nós vamos fazer um canto, né, que é a marca do nosso movimento, né? O nosso Acharya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, né, introduziu esse movimento para a consciência de Krishna, né, e no mundo, né, e aqui no Ocidente, inserindo sempre o canto do Mahamantra Hare Krishna. Essa é para difundir, né, os santos nomes de Deus. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe esse Mahamantra para toda a humanidade, para todo o planeta. Então vamos cantar aqui uma canção que Srila Prabhupada inseriu nesse processo de conhecimento, né, a respeito da Bhakti Yoga e da Suprema Personalidade de Deus através do serviço devocional. E tem uma canção chamada Jayarada Madhava, que ela descreve assim o Krishna, né, a Suprema Personalidade de Deus, Radha e Krishna, no mundo espiritual. Aqui representado com uma embaixada no planeta Terra, Vrindavana, onde ele fez seus passatempos há 5.000 anos atrás. E essa canção, ela nos remete, né, a esse nível de pureza, né, já que a alma, na sua essência, é pura. Então nós vamos cantar esta música que Srila Prabhupada nos ensinou para ser bem sucedida nossa tarefa de serviço devocional de leitura. Ok? Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayarada Madhava Jaya Kunja Bihari
Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandanan Braja Janaranjanan Yashodanandanan Braja Janaranjanan Yashodanandanan Braja Janaranjanan Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandanan Braja Janaranjanan Yashodanandanan Braja Janaranjanan Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Gaura Premanandi Hari 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 Bo. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos e as devotas reunidos. Srila Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Shri Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Adwaita Acharya Ki Jai, Shri Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Ok, então vamos dar início, né, à leitura desse livro, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, pegando pelo verso 7 ao 11º. Então vamos
fazer os mantras, né, de praxe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraet. Jai Shila Prabhupada Ki Jaya. Shila Davanta de Swami Maharaj Ki Jaya. Então, pegando o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, verso 7. Né? Eu vou ler o sânscrito, em seguida a tradução. Né? Artatra piti hasojam shrutomi varnita puram brahmana deva devena devanam anuprichatam. Agora, a este respeito, api também, ati rasa história, ayam esta, shruta ouvida, por mim, vanita descrita, pura anos atrás, brahmana por Brahma, Deva Devena, o mais elevado dos semideuses. Devanam, pelos semideuses. Anuprichatam, interrogando. A tradução do verso 7. Aqui, esta história da luta entre o Senhor como um javali e o demônio Hiranyaksha, eu o ouvi há anos atrás. Quem a descreveu foi Brahma, o mais elevado dos semideuses, quando lhe perguntaram os outros semideuses. Assim, fazendo só um parêntese, nesse verso, nessa parte aqui do verso do Srimad Bhagavatam, isso está sendo um diálogo entre Maitreya e Vidur, né? E o Maitreya está iluminando Vidur e passando esse conhecimento, Vidur como o seu discípulo iluminado, né? Então, esta história da luta entre o Senhor como o javali e o demônio Hiranyaksha, eu a ouvi há anos atrás. Quem a descreveu foi Brahma, o mais elevado dos semideuses, quando lhes perguntaram os outros semideuses. Vamos ao verso 8. Não tem significado. Diti dakshayani kshata maricham kasyapam patim apatya kama chakame Sandhyayam Richayadita. Diti, Dakshayani, filha de Daksha. Kshata, ó Vidura. Maricham, filho de Mariti. Kashyapa, Patim, seu esposo. Apatyakama, desejosa de ter um filho. Chakame, ansiava por Sandhyayam, ao anoitecer. Ritishaya, por desejos sexuais. Ardita, atormentada. A tradução do verso, do 8º verso. Diti, filha de Daksha, estando atormentada pelo desejo sexual, pediu a seu esposo, Kashyapa, filho de Mariti, que
praticasse sexo com ela ao anoitecer para gerar um filho. Também esse verso não tem significado. Vamos ao seguinte, verso 9. Isto Agni Jirvan Payasa Purusham Jaju Sampatim Nimlo Chati Arka Asinam Agni Agare Samahitam. Isto após adorar Agni, fogo, Jirvan, língua, Payasa, pela oblação, Purusham, a pessoa suprema, Jayusam, de todos os sacrifícios, Patim, o Senhor, Nimlochati, enquanto se punha, Arque, o sol, Asinam, sentado, Agni Agare, no pátio do sacrifício, Samaritam, completamente em transe. Vamos à tradução do verso 9. O sol estava se pondo e o sábio estava sentado em transe após oferecer oblações à suprema personalidade de Deus, Vishnu, cuja língua é o fogo sacrificatório. Aqui tem um significado, vamos ler o significado dado por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O fogo é considerado a língua da personalidade de Deus, Vishnu, e as oblações de cereais e manteiga clarificada oferecidas ao fogo são aceitas dessa maneira por ele. Este é o princípio de todos os sacrifícios, dos quais o Senhor Vishnu é o Senhor. Em outras palavras, a satisfação do Senhor Vishnu inclui a satisfação de todos os semideuses e demais seres. Vamos ao verso 10. Dityu vacham esamam tuat krite vidvam kama atasarasana dunoti dina vikramya rambam iva matangaja. Dityu vacha, a bela Diti disse, Esha, todas essas, mam, a mim, tuat krite, para ti, vidvam, ó sábio, kama, cupido, atasarashana, tomando de suas flechas, do noti, a tormenta, dinam, pobre de mim, vikramya, atacando, rambam, bananeira, iva, como, matangaja, elefante louco. A tradução do verso. Naquele local, a Beladite expressou seu desejo. O sábio... Não, desculpa, eu vou repetir. Naquele local, a Beladite expressou seu desejo. Ó sábio, Cupido está tomando de suas flechas e me atormentando violentamente, assim como um elefante louco agita uma bananeira. Então vamos ao significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. A Beladite, vendo seu esposo absorto em transe, começou a falar alto, não tentando atraí-lo através de expressões corporais. Ela disse francamente que todo o seu corpo estava sendo atormentado pelo desejo sexual por causa da presença de seu esposo, assim como uma bananeira é agitada por um elefante louco. Não lhe era natural agitar seu esposo quando este estava em transe, mas ela não conseguiu controlar seu forte apetite sexual.
Seu desejo sexual era como um elefante louco, e por isso a primeira obrigação de seu esposo era dar-lhe toda a proteção, satisfazendo seu desejo. Então vamos ao verso 11 e último aqui de hoje, né, da leitura do Bhagavad. Esse também não é bom, vamos lá. Tadbhavantaya manayam sapatninam samriddhibhi prajavatinam badrante mai ayuntam anugraham. Tat, portanto, bhavam, vossa graça, Dadyamanayam, estando angustiada, Sapatninam, das co-esposas, Samriddhibhi, pela prosperidade, Prajavatinam, daquelas que têm filhos, Badram, toda a prosperidade, Te, a ti, Mai, a mim, Ayuktam, faze para mim, sob todos os aspectos, Anugraham, favor. Então vamos à tradução do verso 11. Portanto, sê bondoso comigo, mostrando-me completa misericórdia. Eu desejo ter filhos, e muito me angustia ver as opulências de minhas co-esposas. Se executares este ato, serás feliz. Vamos ao significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, do verso 11. No Bhagavad Gita, aceita-se o intercurso sexual para gerar filhos como correto. Uma esposa com tendências sexuais para o simples gozo dos sentidos, contudo, está errada. No apelo de Diti a seu esposo por sexo, a questão não era exatamente que ela estava agitada por desejos sexuais, mas sim que desejava filhos. Como não tinha filhos, ela sentia-se mais pobre que suas co-esposas. Portanto, supunha-se que Kashyapa devesse satisfazer sua esposa fiel. Fiel. Então, aqui termina o significado do verso 11. Né? Então, Oma Gyanana Timirantasya Gyananam Jana Salakaya Takshun Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Staptam Jana Bhutali Swayarupa Kadamahyam Dadati Swada Patitam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimat Navantari Swami Tinamine Namaste Daryadaraya Shiksa Shakti Darase Prabhupada Vallabhaya Goura Prema Labhyate Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Goura Vani Pracharine Nivrishesha Shuni Avadi Pastatyadi Zacharine Jaya Shila Prabhupada Ki Jaya Guru Maharaj Devantari Swami Ki Jaya. Então,
Vamos lá, né? Bom dia a todos. Nós pegamos aqui esses belíssimos versos, né? Do Srimad Bhagavatam, no canto 3, no capítulo 14, do verso 7 ao 11, né? Eu posso fazer aqui uma leitura só assim por cima, para a gente intercalar todos os versos, já que são 5 versos, né? Bem rápida aqui, para a gente embalar no comentário. Então, pegando do verso 7, do 7º, esta história da luta entre o Senhor como javali e o demônio Hiranyaksha, eu a ouvi há anos atrás. Quem a descreveu foi Brahma, o mais elevado dos semideuses, quando lhe perguntaram os outros semideuses. Dite, filha de Daksha, estando atormentada pelo desejo sexual, pediu a seu esposo Kashyapa, filho de Mariti, que praticasse sexo com ela ao anoitecer para gerar um filho. O sol estava se pondo e o sábio estava sentado em transe após oferecer oblações à suprema personalidade de Deus, Vishnu, cuja língua é o fogo sacrificatório. Naquele local, a bela Dite expressou seu desejo. Ó sábio, Cupido está tomando de suas flechas e me atormentando violentamente, assim como um elefante louco agita uma bananeira. Portanto, sê bondoso comigo, mostrando-me completa misericórdia. Eu desejo ter filhos e muito me angustia ver as opulências de minhas co-esposas. Se executares este ato, serás feliz. Então, aqui, né, nós vimos essa sequência de versos, né? Primeiro que, como eu tinha mencionado, Maitreya está narrando essa história para Vidura, né? Depois que Vidura tomou a decisão, depois da guerra de Kurukshetra, para se iluminar. E realmente é um fato, né? Que está um trecho, parte dos encontros dele. Ele encontrou-se com Maitreya e está sendo iluminado aqui. Nós podemos compreender, assim, bem, que o Vidura é um devoto de Krishna, um devoto da Suprema Personalidade de Deus, bem resoluto, né? E ele procurando um mestre da categoria de Maitreya, né, para que ele pudesse se absorver na consciência de Krishna, na consciência de Deus, né? E aqui ele já tinha, ele até comenta, né, que ele tinha ouvido uma parte dessa história, né? Então o mestre aqui conta essa parte de quando o Senhor Krishna, né, em outras eras, né, tomou uma encarnação do javali para tirar a Terra de uma posição das águas no oceano, né? E então tem até 2 momentos. Ele tinha ouvido da parte de Brahma quando o Senhor Krishna tomou a parte, né, onde a Terra está assim mergulhada nas águas do oceano, né, e estava numa situação causada por o demônio Hiranyaksha, né? Então ele conseguiu, ele tomou essa posição de um javali, né? Essa encarnação de um javali. Ele fala aí até que era um javali branco, né? E isso foi no milênio. E no segundo milênio, ele toma a encarnação
do javali, só que vermelho, né? Para ter uma luta com o Hiranyaksha, que era o demônio na época muito poderosíssimo, né? E para apaziguar sempre os devotos, né? Os semideuses, enfim, que estava sendo atormentado, né? Principalmente aqui no planeta Terra. Então, esse passatempo, ele nos remete agora aqui a uma posição que é bem assim profunda, né? É assim você vê. Nós temos a mãe Diti, que era filha de Daksha, o Prajapati, né? Ela foi dada, não só ela, como mais 12 irmãs, né, que são um total de 13, né, pelo pai dela, Daksha, em casamento para Kashyapa, né, que era um sábio, Kashyapa Muni, né? E então as outras, as co-esposas, como ela fala aqui, que de Kashyapa já tinham filhos e ela não tinha tido ainda. E ela desejava ter filhos, né? Como geralmente as mulheres, né, têm intercurso assim nessa época, né, ou pelo menos originalmente, né, no Bhagavad Gita fala bem isso, a mulher pode assim ter esse intercurso sexual numa finalidade da progênie, né? Pelo menos aqui é colocado bem claro isso. E ela estava desejando isso. Ela tinha esse direito, né, assim, estava desejando. Já tinha visto que as co-esposas, né, já todas elas tinham filhos. Então ela vai e coloca isso para o seu esposo. Só que ele estava numa hora de meditação, bem assim, no pôr do sol, né? Era uma hora bem assim específica, né? Dos sábios, né? Como caso ele fazia esse sacrifício, né? De iluminação, né? Enfim, cantava-se o Gayatri, né? E por ser uma hora assim que não é muito auspiciosa, porque também fala-se que nessa hora do pôr do sol, né, é uma hora assim que geralmente o senhor Shiva passa montado no seu touro, né, com muitos fantasmas, né, e não é uma hora muito apropriada, né, para fazer esse intercurso sexual, não é? Existe, né, assim, momentos e também uma, toda uma disciplina para já que você vai ter um intercurso sexual com a finalidade de trazer filhos para esse mundo, que venham filhos para assim contribuir, né, com a humanidade, no sentido, né, de pessoas iluminadas, trazer justiça, trazer o amor, compaixão, enfim, para o planeta. Então, naquele momento, não era um momento muito apropriado. E podemos ver aí que ele estava meditando e ela estava assim, não que ela estava assim no sentido só carnal, fazer o sexo de provocações luxuriosas só nesse sentido. Ela estava falando com ele, né, dando o entendimento que ela precisava de ter filhos. Só que ele também, por ser um grande cavalheiro e uma pessoa muito... a tendência era ele atendê-la mesmo. E ele atendeu. Né? Acabou que foi interrompido ali. Ela falou que Cupido estava tomando os sentidos dela, nós vimos aqui na leitura. E aí você pode... Aí acabou que ele cedeu e tiveram um intercurso, né, sexual,
na tardinha e depois ele foi se banhar e voltou para ser meditação dele. Só que aí depois ela veio falar com ele, né, na história narra na frente, que ela veio falar com ele, pedindo para ele interceder, porque ele era assim devoto do seu Shiva, né? O seu Shiva é muito misericordioso, né? É o maior semideus, né? É o maior devoto e o maior semideus dos universos, né? E então, seu Shiva, ela ficou amedrontada, depois ela refletiu, que ela interrompeu, depois que aconteceu. Ela ficou assim um tanto temerosa, porque ela percebeu que tinha interrompido uma meditação, um horário inauspicioso para fazer, né, sexo, né, para, né, ter esse intercurso sexual. E pediu a ele, a Kashyapa, para ele poder interceder com o seu Shiva, para ver se, como o seu Shiva é tido como muito bonzinho, Asudosha é um dos nomes dele, né, para que ele pudesse aliviar a situação e que evitasse de mandar, né, assim, já que era uma hora inauspiciosa, não castigasse, não mandasse o filho dela assim como demoníaco, né? Mandasse uma alma, né, iluminada e tal. Mas só que o Kashyapa explicou para ela toda a situação, só, mesmo assim, mas você quebrou os parâmetros. Você não respeitou esses horários, passa nesses horários. E, enfim, eu fazendo um resumo, que nós temos pouco tempo aqui, né? O que acontece é que ela veio ter, desse intercurso sexual, 2 filhos demônios, entendeu? Né? Que é exatamente esses 2 que entram assim, Krishna tomou encarnações específicas para fazer esse passatempo, né? De lutar contra eles. Um é Hiranyaksha e o outro é Hiranyakashipu, muito conhecido pelos devotos até. Então, Krishna veio como, né, Varaha, né, para Hiranyaksha, e depois veio como Nrsimhadeva para Hiranyakashipu. Só que o Kashyapa falou também, por ela ter sido uma pessoa, assim, sempre foi uma devota, uma mulher bem, né, casta, bem, né, firme nos seus votos e tal, ela teve esse descontrole porque ela estava querendo muito filho e tal. Não? E daí ela descontrolou e fez essa bola fora, né? Falando no nosso termo aqui, carioca. Né? Então, de forma que aconteceu, ele não podia interferir no sentido de ela não ter os 2 filhos demônios, mas que ela conseguiria ter um neto, né, santo, né, um devoto, que isso lhe daria um refrigério, né? E realmente ela ficou assim, mas quando ele falou isso para ela, ela ficou bastante satisfeita, porque ela é uma pessoa também bem, né, assim, avançada, iluminada, imagina. Ela entendeu que o erro foi cometido e ela aceitou os 2 filhos demônios, mas ela fez um pedido para ver e ela colocou para a Kashyapa o seguinte: se meus 2 filhos morrerem na mão da Suprema Personalidade de Deus, Shri Vishnu, Krishna, né, Avatara de Shri Vishnu, o Avatara de Krishna, eu vou ficar feliz, vou ficar bem realizada, bem sucedida. E o Kashyapa ainda falou por cima que o neto dela, que viria um neto dela como um devoto da Suprema Personalidade de Deus Santo, que em seguida nós sabemos que veio Hiranyakshapa
e Krishna o matou. Depois, no outro milênio, veio o passatempo do Hiranyakashipu, né, que era o segundo filho dela, e, e era um rei, acho que a maioria dos devotos conhece a história de Hiranyakashipu, né, e ele teve esse filho, né, devoto, Prahlada Maharaj, todas as glórias para Prahlada Maharaj, e ele veio muito, vamos dizer assim, satisfazer a felicidade, mesmo tendo perdido 2 filhos, né? Mas o neto dela, tornando-se devoto, ela ficou muito feliz, né? Por esse acontecimento que teve lá atrás dela com o marido dela, Kasyapa Muni. Então, nós podemos ver aí que o Kasyapa falou para ela assim, olha, Dite, como você é uma pessoa resoluta, é uma devota, né, com a fé, né, inabalável, você vai conseguir. E ela conseguiu. Né? No passatempo de Hiranyakashipu, veio o devoto Prahlada, que entrou o passatempo dele no Srimad Bhagavatam, no canto, né, no canto 7. Nós temos esse passatempo de Hiranyakashipu, né, com Krishna, que veio como Nrsimhadeva, e o devoto Prahlada, né, é um devoto tão especial, né, como nós sabemos até hoje, nós temos ele como referência, né, de nos rendermos à suprema personalidade de Deus. Prahlada Maharaj, ele demonstrou isso, né, assim. Aliás, os devotos puros de Krishna sempre mostram né, essa característica. Nós vamos ver também que aconteceu isso também com Dhruva, né, Maharaj. Né? Os devotos também conhecem o passatempo de Dhruva Maharaj. Né? Ele começou com o desejo de ser, né, um descendente legítimo do pai dele, para sentar na cadeira no trono do rei, conseguiu até, né? Mas ele, na época, por ele ser filho de uma rainha que não estava naquela posição de imediato, né? Ele foi falar com a mãe dele falou que realmente, né, ele não teria esse direito, porque tinha alguns irmãos na frente e seria difícil dele conseguir. E aí ele foi para a floresta meditar. E então ele, muito pequeno, né, acho que 7 anos, ele já foi para a floresta e ficou muito firme lá, né, no propósito dele. Né. Até que ele encontrou Narada Muni e pregou a consciência de Krishna para ele. E depois que Narada Muni pregou a consciência de Krishna para ele, quer dizer, iluminou, ele já perdeu aquele interesse, assim, o interesse dele já não era, vamos dizer, o ponto principal dele, o objetivo principal dele já não era mais nem o trono, era servir a suprema personalidade de Deus e os devotos, né? Os devotos do Senhor Supremo, os Vaishnavas. E ele conseguiu, né? Ele terminou a meditação depois que se autorrealizou, voltou para o reino, né? Casou, ele deixou o corpo até muito jovem ainda, mas ele casou, teve filhos, depois deixou os filhos no local dele, e ele, em seguida, é muito bonito o passatempo de Dhruva Maharaj, né? Ele teve quando ele desejou sair desse planeta Terra, veio até ele, né, esses aeroplanos espirituais, imagina, né? E levou. Então, isso é para, assim, a gente perceber, né, o quanto é, assim, importante a consciência, né? A consciência de Krishna. A alma aqui neste mundo material, nós somos todos, né,
parte infinitesimal do corpo de Deus. Todos nós, toda a entidade viva, né? E quando nós atingimos na evolução da vida, né? Nós atingimos a este estágio de corpo humano, né? A alma chega nesse estágio, ela está pronta para conhecer a Deus, servir a Deus sobre todas as coisas, render-se a Deus, amar a Deus. Ter o conhecimento, a inteligência é pronta para isso. Então, esse é tudo que a literatura védica, né, assim, tem a prioridade. Por mais que tenhamos um manancial de conhecimento de muitos livros, né? Tem os Puranas, tem o Srimad Bhagavatam, né? Tem os Upanishads, os Sutras, enfim, né? Tem o Mahabharata, que tem o Bhagavad Gita, todas essas, né? Esse manancial de conhecimento, de livros, né? Mas todos eles vêm convergir no ser humano, ele render-se à suprema personalidade de Deus e sair deste mundo repleto, né, recheado de misérias. Nascimento, morte, doença, envelhecimento e morte. Né? Então, realmente, quando um ser humano ele tem a compreensão de autorrealização, né? Ele atinge esse conhecimento, ele atinge esse desejo de autorrealização, a forma assim mais segura para que ele possa aproveitar esta oportunidade de estar neste corpo humano e fazer a sua liberação, é se encontrar com o mestre espiritual. Por isso que essa leitura começou aqui de hoje, começou com o mestre, né, Maitreya, iluminando o Vidura. Então, o mestre espiritual é esse caminho, né? É aquele que viu a verdade, é aquele que rendeu-se à suprema personalidade de Deus, é a pessoa que está 24 horas do dia, no caso aqui nesse planeta, meditando em Krishna. Meditar em Krishna você tem N formas de você meditar, né, em Krishna. Cantando, servindo ao seu próximo, né, adorando, né, na forma da deidade, né, fazendo leitura como nós estamos fazendo aqui, ouvindo, né? Tudo isso é um serviço devocional e Krishna está ativado. É como nós pegarmos todas essas lâmpadas que estão nas nossas casas, que está ligada a uma central geradora. Quando nós estamos nessa posição. Então, isso nós podemos ver que é o objetivo principal, né, de estarmos com esse conhecimento, é servir aos devotos com amor e confiança, né? Estar rendido ao mestre espiritual, né? O mestre espiritual experiente, né? Que está dentro dessa sucessão discipular, que tomou um posto de acharya, aquele que, né, realiza pelo exemplo todas as escrituras, né? Então, nós podemos realizar em vários passatempos que todo aquele que segue esse caminho, ele
faz a autorrealização, que é servir aos pés de lótus de Radha Krishna, de Radha Govinda, que a nossa Sampradaya tem esse objetivo, né? De nós servirmos a Radha e Krishna, né, pessoalmente. Mas, com certeza, é através do caminho do mestre espiritual. Nós temos Srila Prabhupada, que é esse embaixador aqui de Vrindavana, né, no planeta. Assim, no século XX, ele estava pronto para fazer fazer essa missão e realizou. Hoje, nós estamos no século XXI e o mundo todo hoje está dentro dessa previsão que era previsto, né? Que os santos nomes de Krishna seriam cantados em todas as vilas, né? Em todo o planeta. E está aí. Nós podemos ver que isso realmente já está acontecendo, né? Srila Prabhupada, né? Ele realizou o desejo do seu mestre espiritual. Não vou nem entrar em detalhes assim de como ele fez isso, porque é claro que a maioria dos devotos conhece, né? Todos os devotos conhecem, e também nós temos tempo muito curto aqui. Mas, por ele ser determinado, né? E ter muita compaixão por nós, pelas almas caídas, é que ele realizou este grande sacrifício, essa grande austeridade de vir para o Ocidente, né, sem condições assim materiais, mas ele tinha a potência de Krishna por trás. Mas condições materiais foi muito difícil, foi desbravadora. E assim ele realizou essa missão. E hoje nós temos aqui no Ocidente 55, 50, essa faixa aí dos 55, 56 anos, né? De realização, quase 60 anos de realização, de autorrealização, a personalidade de Deus, Shri Krishna, que ele trouxe essa mensagem, né? Através do exemplo, ele mostrou para todos nós isso. E nós, vendo aqui este passatempo de Diti com Kashyapa, seu esposo, nós podemos analisar e ver que a rendição aos pés de lótus do Senhor Shri Govinda é tudo. É toda vale todo o nosso nascimento, vale toda a nossa existência. Então, e através desse conhecimento é que nós podemos tirar esses véus, né, dos nossos olhos, empoeirados materialmente, né, e realizar. Eu queria só concluir aqui, que eu estou chegando em cima da hora aqui, eu queria só concluir com um verso que está bem em cima disso, desses textos de hoje. Esse verso ele é um dos versos muito conhecidos do Bhagavad Gita, já está no final do Bhagavad Gita, quando Krishna, no capítulo 18, né, verso 66, que Krishna fala: Sarva Dharma Parityajya Mamekam Saranam Vraja Aham Tuam Sarva Papebhyo Mokshaishyami Ma Sucha. Então, quer dizer, aí está se endossando. O Prabhupada dá um pequeno assim, esclarecimento aqui assim, ó. A pessoa deve abandonar todos os outros processos de autorrealização e simplesmente executar serviço devocional em consciência de Krishna. Isto capacitará a pessoa a alcançar a mais elevada perfeição da vida. Não é necessário a pessoa considerar as ações pecaminosas de sua vida passada, porque o Senhor Supremo
se encarrega delas completamente. Por isso, a pessoa não deve tentar futilmente salvar-se na realização espiritual. Que todos tomem refúgio na suprema e onipotente divindade Krishna. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Então, esse resumozinho aqui que o Prabhupada deu, eu achei assim, fundamental para a gente fazer o encerramento desta leitura de hoje. Então, nós vemos, né, nós compreendemos. Claro que nós temos muitos anartas que dificultam nossa rendição, né? Mas nós podemos ter um grande gancho aí que Prabhupada criou a ISKCON, essa Associação Mundial de Devotos, para que nós pudéssemos nos associarmos. Quando nós estamos com devotos, Krishna está no centro. Está falando sempre de Krishna. Krishna é o ponto. E é o acesso, porque esses devotos, eles estão com Krishna e Krishna está ativo em seus corações. E nos facilita a rendição, nos facilita a compreensão. Ainda por cima disso tudo que Prabhupada leu aqui, e esse verso, né, do Sarva Dharma Parityaja, vem Chaitanya Mahaprabhu e traz e dá esta senha para que nós possamos purificar o nosso coração, nossos sentidos e chegarmos realmente a nos render ao mestre espiritual e a Krishna, que é o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a senha que nos leva assim a compreender e a praticar por purificação e abandonarmos todo e qualquer tipo, né, de caminhos fúteis, como o Prabhupada falou, e só simplesmente se cantarmos o Mahamantra Hare Krishna e seguirmos os princípios que é dado, né, no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, nós com certeza chegaremos, né, à purificação e sentir este amor de verdade por Krishna. Eu encerro aqui o meu comentário e a leitura de hoje, agradecendo muito ao Prabhu Paravyoma, que tem esse serviço devocional maravilhoso de conduzir, né, liderar a leitura do Srimad Bhagavatam. Nesse momento tem muitas pessoas ouvindo e se iluminando. Então eu agradeço a todos os devotos por estarem presentes. Eu estou vendo aqui alguns devotos, se tiver alguma pergunta ou algum comentário para acrescentar, seria muito importante também. Agradeço aqui aos devotos presentes, né? Tem alguns aqui, Otávio, Daniel, Anabela Oliveira, Neide Araújo, Jorge Cavalcante, tem Maria Aguilar, né? Legal. Eu agradeço muito assim a presença de todos vocês, que o Senhor Krishna possa sempre iluminar a todos. Shila Prabhupada, Hare Krishna. Muito bom. Haribol Prabhu, Radha Krishna, Haribol, André Navarro. Bom dia, Hare Krishna, minha reverência, Hare Krishna. Ok. Então, o que eu estou vendo aqui, todas as glórias a Shila Prabhupada Ki Jaya, minha reverência, Prabhu, Hare Krishna, bom dia, Marcos Hahnemann e todos os Vaishnavas presentes. Ok.
Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jaya.